Fala galera, beleza? Hoje, como vocês viram no título, vamos falar sobre o All Might. Um título um pouco diferente, um vídeo um pouco diferente, mas eu quero falar um pouco sobre o All Might porque eu tô jogando bastante um jogo de My Hero e um jogo muito All Might. Eu quero falar sobre o All Might. Sobre mais quem foi o All Might, como foi seu auge e como foi sua queda, infelizmente, né? Mas o que faz um herói, rapaziada? A força, os poderes, ou a coragem de continuar lutando, mesmo que não reste mais nada. Mas para nós falar do All Might, nós precisamos saber quem ele é. O nome dele não é All Might, é Toshinori. Sim, Toshinori, ele é o jovem All Might ali sem poderes. Sim, o All Might era sem individualidade igual o nosso Midoriya, né, rapaziada? E sim, mas como que ele conseguiu One for All, sabe? Tem que passar um DNA para o All Might, que é o último, é a penúltima, na verdade, ela é a penúltima portadora do One for All. Sim, a Nana Shimura passou o One for All para o All Might. E por quê? Porque o All Might, sem individualidade, estava lutando, se não me engano, estava lutando contra alguns com monstros com individualidades, e a Nana Shimura chegou e salvou ele. Foi uma coisa assim, se eu não me engano. E depois disso, o All Might queria muito ser treinado pela Nana Shimura. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano, essa parte eu um pouco desconhecido da minha vocação ali, porque não mostrou muito bem no anime, né? Mostrou bem pouca coisa. Mas o All Might ali meio que virou um discípulo da Nana Shimura, né? A Nana Shimura ali passando os conhecimentos, passando os treinamentos para o All Might, e até no final passando o One for All, e depois ela é infelizmente morta pelo All for One, né? Mas como o All Might era sem individualidade, ele herdou o One for All, só que ele não despertou as outras individualidades, né? Infelizmente, dos outros portadores, sim, só o Midoriya conseguiu isso, né? Mas por quê? Porque o One for All é tipo um copo, você vai enchendo de água, vai enchendo, vai enchendo. E o All Might, ele chegou tão perto de encher, mas não conseguiu, né? Porque, vou comentar mais pra frente, não conseguiu. E quando ele passou para o Midoriya finalmente encheu esse copo. Daí ele finalmente acessou o One for All lá dentro e, enfim, né? Mas o All Might, quando ele recebeu o One for All, mano, começou seu treinamento, tudo, né? Ali ele era só um jovem ainda, jovem ainda, sabe? Mas ainda, uma coisa que a Nana Shimura falou para o All Might: sempre salve pessoas com um sorriso no rosto. E isso ele levou tão profundo que ele até o final da sua última luta ele tava sorrindo sim. Ele nunca deixou de sorrir, porque um sonho dele era criar um mundo que todo mundo poderia sorrir e viver igualmente com todo mundo, né? Acabou. Sabe, se você escutar a risada do All Might chegando, escutar o All Might chegando, mano, você pensa, caralho, acabou, tá ligado? Mano, pronto, ali a minha preocupação acabou. Porque você ouvir o nome do All Might, você sendo vilão, você, mano, é o All Might no auge dele. Imagina a potência de um soco do All Might. Mano, e a confiança dele na sociedade, a sociedade confiando nele, que gerou o famoso símbolo da paz. Que era aquele cara que não importava onde ele estava, com quem ele estava, todo mundo reconhecia e sabia que ele era o All Might, o símbolo da paz. E todo mundo sabia que quando ele chegava em uma batalha, não tinha pra ninguém. Era o All Might chegando em batalha, sabe? Apesar que ele era um herói muito forte, ele tinha seus pesos, né? Como a perda da Nana Shimura. E mesmo assim ele sorria pra todo mundo, não importava quem, ele tava ali e sempre tava salvando as pessoas com um sorriso no rosto, igual sua falecida mestra mandou. Mano, o auge do All Might foi, tipo assim, pra mim acho que foi o herói mais foda do auge total. Tipo assim, pra mim, o auge do All Might foi aquele bagulho que você olhar assim e não tem preocupação, sabe? Sabendo que o All Might tá no teu país, mano, pronto, mano, All Might tá no meu país. Tipo, foda, né? Mas, infelizmente, né, todo o auge tem a sua queda. A gente veio contra uma luta contra o One for One,
que sim, é o cara que caça os portadores do One for All, mata pra tentar roubar por causa daquele que é o irmão dele de novo, que é o primeiro portador, né? Mas isso é uma história para outro vídeo. Mas daí ele teve essa briga com o One for All, com o Forone, e infelizmente teve seus ferimentos que ainda nós conhecemos, né? Mas mesmo ele conseguiu derrotar, ainda desfigura na cara inteira do One for One, magnífico, foda, mas com a vitória veio sua consequência, né, rapaziada? Ele acabou perdendo um pulmão, a metade do seu estômago, e seu corpo acabou definhando por causa das cirurgias, né? Por causa de tantas cirurgias para tentar salvar o corpo do All Might, o corpo dele definhou. Igual aquele corpo que ele mostra pro Midoriya, né? Em cima do prédio lá, né? A primeira vez que ele encontra o Midoriya. E mesmo com o corpo destruído dele, ele tinha a chama do One for All, e sempre ele estava protegendo todo mundo, com um sorriso no rosto, tirando a preocupação de todo mundo e botando no seu ombro e nas suas costas, mesmo todo quebrado. Ele só tinha acho que 2 horas de herói por dia, porque era o que o corpo dele aguentava, né? Porque o corpo dele definhou e o One for All, na hora que ele ativava esse sonho. E como nós sabemos, quem criou isso foi o jovem Midoriya, né? O sucessor dele. Rapaziada, você já parou a pensar que se o All Might e acessou um For All lá dentro, se não foi por causa do Shinso, né? Que foi o Shinso faz aquela lavagem cerebral, ele olha naquela porta do ginásio, vê todos os portadores do For All e até o All Might, né? Então o All Might tá lá dentro, mas ele não tá morto ainda, mas ele tá lá dentro do For All já ainda, tá ligado? Mas, quando ele acessa ali, ele vê os outros portadores, mas infelizmente o All Might não conseguiu e teve sua queda, né, rapaziada? Que ele passou em diante o One for All, né? Passou em diante o One for All e ficou só com umas brasas, né? Restantes, com as brasas restantes. De na fadídica última luta do All Might, o verdadeiro herói, né, rapaziada? Que o All Might, pensa assim, na última grande guerra ali, o que o All Might vai fazer? O All for All ali no auge do poder, ninguém pode parar ele. Você vê quem? O All Might chegando. Mas o que o All Might vai fazer sem poder? Ele aparece com um protótipo de armadura que ele gastou praticamente toda a sua economia durante a sua vida de herói. E era um protótipo. Você vai fazer, ele vai lutar contra? Sim. Porque mesmo o All Might sabendo que ele não ia poder parar o Alfurone, ele falou, mas eu vou fazer esse cara perder tempo, eu vou fazer de tudo para parar ele, mesmo que custe a vida. E sim, ele foi para cima do Alforone magnificamente com aquela armadura, fazendo aquele show. Todo mundo, mano, todo mundo vendo o All Might ali lutando contra o Alforone de novo, mostrando que mesmo sem poder ele é o símbolo da paz e mostrando que ele não tá nem aí para poder, ele sim, ele vai sorrir e finalmente ele sorriu de novo para parar o Alforone pela última vez, né? Pela última vez. E mesmo sabendo que ele poderia morrer, mesmo sabendo tipo, que poderia, tipo assim, acabar com ele ali, ele falou: eu vou pra cima enfrentar o Alforone com um protótipo de armadura. E sim, o All Might podia ter aposentado, bem tranquilo, ele vendo a última grande guerra, vendo o Alforone fazendo aquilo, mas ele foi pra cima do Alforone com a armadura, que eu acho tão foda aquela luta, mas tão foda aquela luta que infelizmente eu não posso mostrar aqui, mas mano, aquela luta ali mostra que o All Might, com o poder e sem poder, ele sempre vai continuar sendo o All Might, símbolo da paz. Isso que eu acho foda, rapaziada, porque o All Might, você conhece ele como um grande herói. Você vê quando ele perde o poder, você fica triste. Eu fiquei muito triste quando ele perdeu o poder. Mas quando eu vi ele de novo, lutando, sorrindo, e indo pra cima do Alforone mesmo, com uma armadura, um protótipo de armadura, mano, eu falei, mano, o All Might é foda pra caralho. O All Might não tá nem aí. O All Might quer ver todo mundo sorrindo. O All Might quer ver todo mundo sorrindo e é o que ele faz. Mesmo que custe a vida dele, ele vai pra cima e quer principalmente ver o seu pupilo, né, o jovem Midori sorrindo. Mano, é, o All Might é magnífico, mano, não tem como descrever os feitos do All Might. E mesmo que o All Might continue sendo o símbolo da paz, todo mundo sabe que ele perdeu os poderes, mas todo mundo sabe que o peso dele, a importância dele vai ser, tipo assim, indiscutível. Não tem como competir com o All Might, sabe? O All Might fez tanta coisa por todas gerações, pessoas.
que é indiscutível, né, rapaziada? Porque o All Might ali é o símbolo da paz, é o símbolo de todo mundo, é aquela figura que você olha, eu tô salvo, né? E mesmo que ele perdeu seus poderes, voltou no final para enfrentar seu grande vilão e ainda acabou, né, dando aquele sufoco pro Alforone, mesmo estando tudo tunado, e o All Might sem poder e uma armadura, igual o Alforone fala, numa sucata, né? Mas, rapaziada, o All Might, mesmo sem poder, ele nunca vai deixar de ser o símbolo da paz, nunca. Quando a pessoa falar a era dos heróis, sempre vai lembrar do All Might, porque o All Might é o All Might, né, rapaziada? Mas enfim, né, rapaziada? Depois dessa história aí, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito um like, um comentário também para nós discutir sobre o All Might aí. E, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um like e até mais, rapaziada.